o filho numa floresta. E aquele menino, quando estava na floresta, trepava em árvores, em pedras, pulava de cá para colar. E o pai assentou-se lá, não é? E assentado ele estava, cansado. E ali assentado, daqui a pouco ele deitou um pouquinho e dormiu. Dormiu. Não sei quanto tempo, a história não conta, mas depois de algum tempo o pai acordou e procurou o filho. Filhinho, e busca de cá, e busca de acolá. E nós nos preocupamos com os nossos filhos quando eles são pequenos, ainda mais num ambiente que pode ser perigoso. E ele busca daqui, busca de acolá, o filho, e ele agora lembrou-se que próximo dali havia um grande peral, um barranco muito forte. E ele agora angustiado já foi na direção daquele peral, porque chamava pelo filho e não escutava a resposta do filhinho, não é? Dizendo, estou aqui, papai. Não, não escutava. E ele busca, e já angustiado foi na direção do barranco. E agora ele viu lá embaixo do peral, o filhinho dele caído lá, já sem vida. Já sem vida. E aquele pai, extravasando o seu sentimento, a sua angústia, a sua tristeza, ele dizia, perdi meu filho enquanto eu dormia. Enquanto eu dormia, perdi meu filho. E, meus irmãos, é o que acontece hoje. Tem muitos pais e mães que estão dormindo. Os filhinhos estão vendo tudo que é pornografia, que a imprensa coloca diante dos olhos, e às vezes os pais não estão percebendo, ou estão deixando os filhos nas mãos de babás e outras coisas. Ontem à noite eu escutava uma mãe dizia assim, eu resolvi atender os meus filhos, cuidar dos meus filhos, porque eu não desejava que eles chamassem uma babá de mamãe. Hein? Olha que mãe especial, não é? Ela deixou, quem sabe, suas atividades profissionais. E, claro, o marido, sem dúvida, tinha condições de prover as necessidades financeiras. Mas se ela deixa, os proventos vão diminuir. Mas alguma coisa mais preciosa, ela buscava estar com os seus filhinhos pequenos nesta fase inicial da vida. Mães, é a fase em que os filhos necessitam da sua presença. Eu digo as mães porque o pai normalmente sai para as lides profissionais. Mas a mãe é aquele ser, como eu disse outro dia, o ser que é mais precioso que Deus colocou na terra. Mães. O pastor Enoque de Oliveira, ele fazendo um sermão na igreja central de Fortaleza, no Ceará, depois da mensagem, a porta cumprimentou os membros, desejando que Deus abençoasse. Depois de cumprimentar a todos, o pastor Enoque volta e entra na nave da igreja. Ao retornar à nave da igreja, ele vê uma criança que estava ali, um menino, e que estava chorando. E o pastor Enoque foi na direção desse menino e dizia, menino, por que choras? E o menino dizia para o pastor Enoque, eu estou perdido. E o pastor Enoque, inspirado por Deus, depois contava a história e dizia, perdido aonde? Dentro da igreja. Eu nunca esqueci desta experiência vivida pelo pastor Enoque, já falecido. Mas a experiência continua falando para nós. Perdido dentro da igreja. Eu sei, eu era ainda um estudante de teologia, quando me dirigia a um pastor, isso é para tranquilizar a um outro. Eu ouvia, estava conversando com um professor e pastor, Mário Rock. E eu dizia, pastor, que coisa, os filhos de bons pais, boas mães, recebem toda a orientação nos primeiros anos de vida, e depois de um tempo, 10 anos, 11 anos, 12 anos, deixam os caminhos, pastor Enoque. Professor e pastor era Mário Rock. Aí eu digo, e como? E eu nunca esqueci que ele dizia assim, chega a fase em que eles vão exercer o seu livre-arbítrio. A fase em que eles vão agora decidir seguir o caminho que a mãe traçou e o pai traçou, ou dizer, tudo bem, minha mãe me ensinou, mas eu não quero.
livre-arbítrio. Pais e mães, livre-arbítrio. Os filhos têm. Agora, enquanto estão debaixo do seu teto, enquanto estão sendo mantidos por você também, enquanto está ali você com o seu carro, e quem sabe eles querem pegar o seu carro para ir ao cinema, e aí você vai dizer, não, com o meu carro não. Isso aconteceu uma vez comigo, não é? Se eu estava certo ou não, eu não vou entrar no mérito. Mas o certo é que os meus filhos ainda eram numa fase de adolescente e agora queriam o meu carro para ir aonde? Para ir ao cinema. E eu disse não. Eles não gostaram. Mas eu não podia fazer diferente. Eu tinha que ensinar para eles alguma coisa. O cinema é ruim. O cinema vai matar? O cinema vai impedir uma pessoa de ir para o céu? Eu entendo que não. Foi lá uma vez, vi um filme, mas não permite que esta influência deletéria que vem através de imagens e mais imagens desviem do caminho. Hein? Notem, pais e mães. Deixa eu colocar lá na tela alguma coisa. Ali está. Olha o que diz lá Jeremias. Deus olhará para mim e para você e perguntará, onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Pais e mães. Deus vai perguntar, onde está? Eu confiei a você. É a minha herança, conforme Salmos diz. A herança do Senhor. E onde estão os teus filhos? Ah, Senhor, tu sabes que eu fiz tudo. E Deus ouve as orações, mães. Saiu do caminho, não perca a esperança. Quem sabe você vai dormir o sono do justo e não vai ver o seu filho voltando para o caminho. Mas continue orando. Continue orando. Não perca a esperança, porque Deus ouve as orações dos pais pelos filhos. Eu disse, Deus ouve, e Ele ouve. Mas Ele também dá liberdade aos filhos de não atender a oração dele. Nós estudamos isso aí na questão dessa semana sobre o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo. Você resistir e não desejar e não aceitar e tanta coisa que a vida nos... Mas Deus perguntará onde estão. E olha como nós vamos responder ali na segunda passagem. Olha, nós vamos responder isso. Senhor, eis-me aqui. E os filhos que o Senhor me concedeu. Louvado seja Deus. Que esta seja a tua experiência e a minha experiência. E Deus deseja que assim aconteça. Mas as crianças têm seus direitos. As crianças têm direitos de proteção, de alimentação, de vestuário, de ser ensinada. Os filhos se ensina, não se determina ditatorialmente, não se ensina. Se explica por quê. Por que eu estou pedindo que você haja assim e haja assado? Os filhos merecem respeito, irmãos. Sim, senhores. Uma criancinha de 2 anos, 3 anos também tem que ser respeitada, para que ela aprenda a respeitar depois. Nós pais, às vezes, somos meio ditadores. E as mães pegam o tamanco. Aqui não usa tamanco, né? Eu sou do tempo do tamanco, do tempo que tinha tamanco. Às vezes pega aquele sapato, não sei o que, e joga na criança. Olha, e tem gente no mundo assim, não é? Mas essa não é mãe, ela foi uma parideira só. Porque mãe que é mãe não age assim. Pai que é pai não é bruto. Hein? Mas Hermógenes dizia o seguinte, olha lá uma frase de Hermógenes. Olha lá, ó. Só os ignorantes agridem, os sábios agradam. Eu gosto destas máximas, porque elas mexem comigo. Os ignorantes, eles agridem. Os sábios agradam. E Deus quer que assim aconteça comigo e com você. Sem gritar, viu? Por que não gritar? Olha lá. Olha essa outra frase. O futuro bem-estar da criança requer disciplina. Disciplina bondosa e amável, mas firme. Olha, nós vivemos hoje
numa época, não, tem que respeitar. Não, não pode isso, não pode aquilo outro. Eu respeito a época. Eu respeito a época. E você deve respeitar. Mas você tem que seguir aquilo que Deus revela através da Bíblia e do Espírito de Profecia. Cuidar das crianças, sem gritar. Mas olha lá, uma disciplina bondosa, amável, mas firme. Papai falou, mamãe falou. Desça no nível dela, da criança pequena, do filhinho pequeno, desça lá. Olhe no olho dela, no olho dele, e fale com ele. Porque é muito fácil de cima nós determinarmos. Vamos descer ao nível das pequenas crianças e vamos falar em tom amável, em tom bondoso, mas firme. Mamãe pediu, e ele vai mexer lá. Não, mamãe já disse que não vai mexer. E a mamãe não quer, e o papai não quer. Ensinar a criança a respeitar. E eu sei, às vezes estamos nervosos, cansados, irritados. E agora chega o filho, vai para lá, criança, vai para lá. Irmãos, é o mundo. Você sabe que é a realidade do mundo. Eu não estou falando de alguma coisa que para você é desconhecida, mas eu estou relembrando. Nós estamos juntos relembrando maneiras que devem ser usadas. Não é? Mas Michel Montagnier diz o seguinte, olha lá, vamos para frente. Eu, às vezes, deixo apagar para chamar a atenção de vocês. Olha lá o que Michel Montagnier disse. É isso aqui. Aquele que castiga irritado não corrige, mas vinga-se. Meu marido me tratou mal. Minha mulher me enervou. E aí vem a criança falar comigo e eu já dou um chega para lá. Aquele que castiga irritado. Irritado. E a criança percebe na voz. Querem ver? Querem ver? Olha lá, olha o que Deus diz através. É tudo Deus que está falando. Aí está no lar adventista. Não sou eu, não. Mas olha o que Deus está falando para você. Aquele que castiga irritado, conforme Montagnier menciona, não castiga, mas ele está agredindo. A percepção da criança é viva. Ela discerne o tom amorável e paciente da ordem, imperiosa e impaciente. A criança percebe no tom de voz, amorável, meigo ou daquela ordem. Ninguém gosta de receber ordem. Lembra um pensamento anterior? Eu falava sobre a correção da criança de forma bondosa, amável, mas firme. Firmeza não quer dizer agressividade. Firmeza não quer dizer rudeza. Firmeza não quer dizer uma educação má. Mal educado. E quantos pais são mal educados? E o filho fica quietinho porque não tem outra reação no momento. Quantas mães, coitado das mães, sabe? Aquelas mães que agem porque ela tem uma carga tão intensa de necessidades e problemas e angústias que ela se vê movida pela irritação. Vamos seguindo um pouquinho mais com as minhas colocações. Nem a criança, Ellen White está aí mencionando, nem a criança, nem os bebês, olha os bebês, nem os jovens devem ouvir uma palavra impaciente. Está bom, rapaz? Tá bom, ok. Mas aí está, olha lá, nem a criança, nem o bebê. Coitadinho dos bebês, já pensou uma mãe? E quantas mães? É verdade, não estou dizendo que não é mentira, que não é verdade.
Mães, às vezes, o filhinho lá com as fraldas, envolvendo lá nos cobertorezinhos, e ela, pam, 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 bate no bumbumzinho desse. Mas ali está, nem as mães, aliás, nem a criança, nem os bebês, nem os jovens devem ouvir uma palavra impaciente do pai, da mãe, ou de qualquer família, ou das babás. Quantas vezes você vê na televisão aí, não é? Que babás espancaram crianças e idosos. Gente, você vê na televisão. A televisão não devia mostrar isso para a gente, não é? Isso machuca a gente. Você fica achando, mas esse é o mundo que eu vivo? É, mas Deus quer que nós tenhamos esta educação. E quando começa essa educação? Olha essa palavra aí. Essa palavra que Deus coloca diante de seus olhos. E repetindo, nunca deveis mostrar espírito tirânico no lar. Os pais que assim procedem estão trabalhando em parceria com as instrumentalidades satânicas. Pare aí. Pai e mãe, nunca. Não repita esta forma de falar. Não grite mais, mãe. Porque se você assim continuar, você está trabalhando em parceria. Você está sendo parceiro, parceira das instrumentalidades satânicas. É Deus que diz, gente, não é o pastor Vandir. É Deus que fala, não para você, mas para o pastor Vandir. Porque o pastor Vandir, o que ele fala aqui, primeiro ele procura interiorizar, ele precisa viver isto, saber que é assim, se esforçar para agir assim. E não ser hipócrita, pensar que é os outros só. Somos todos nós. Somos todos nós que enfrentamos estas necessidades da vida. Mas uma senhora viajou grande distância na Índia para falar com Gandhi, para buscar orientações do Gandhi para um menino, um filho, que estava usando muito doce, muito açúcar, muito sorvete, muita coisa. E aquela mãe foi ao Gandhi esperando que Gandhi pudesse persuadir seu filho a não usar muito doce. E ela, depois de viajar esta distância, e chegou a Gandhi e pediu que ele aconselhasse seu filho. E Gandhi dizia para ela assim, volte 15 dias, volte daqui 15 dias. E ela retornou, fez todo o caminho de volta, era um pouco distante, e 15 dias depois ela voltou a Gandhi. E agora, para sua surpresa, Gandhi dizia, menino, não coma muito picolé. Os sorvetes, os doces, os refrigerantes, porque todos esses ingredientes, eles vão permitir que você tenha, quem sabe, o diabetes. Não use isso. E a mulher não gostou de ouvir, depois de 15 dias, só estes conselhos. E ela reagindo dizia a Gandhi, e por quê? Você não disse isso há 15 dias atrás? Por que você pediu que eu voltasse só 15 dias depois para dizer estas coisas que você poderia ter dito há 15 dias atrás? E Gandhi dizia assim, não posso pedir a ele aquilo que eu não estava fazendo. Eu não posso pedir a ele, eu não estava fazendo isso. Quem sabe ele estava usando refrigerante, como é que vai dizer para a criança que não usa refrigerante? Hipócritas e fariseus, quem sabe Jesus poderia dizer para um pai e para a mãe, vocês estão pedindo para os filhos, mas vocês não fazem? Os filhos são cópias nossas. E aqui nós temos gente intelectual, professores e educadores e tanta gente. E nós dizemos, os filhos o fruto não cai longe da árvore. Não adianta querer que os filhos sejam aquilo que eu não sou. E aí eu digo para o meu filho não fumar e eu fumo. Aí está acontecendo, a partir de hoje, o projeto aqui, não é? Para não fumar. E eu digo para o filho não beber e eu bebo.
Claro que falando do álcool. Então Gandhi dizia, eu não poderia pedir para ele aquilo que eu não estava fazendo. Então o Gandhi agora teve 15 dias para, quem sabe, cuidar, de modificar, para então dizer para o menino, porque se o menino dissesse para ele, e você está fazendo? Ele dizia, estou. Não peça. Por isso, nós temos que ter cuidado com os nossos filhos e procurar viver com eles no santo estado de paz, de alegria, não é? Mas eu quero contar uma experiência para vocês que eu escutei de uma palestrante americana. E isso foi lá em Itu. Itu é aí, não é? Próximo de São Paulo, na outra extremidade, para lá, eu entendo que está Itu. E nós fomos para um seminário de fim de semana. Eu era o presidente da associação. E lá estava assentado, também absorvendo informações. E aquela senhora, ela contou que numa determinada ilha, havia um costume que os jovens, os moços, quando buscavam alguém para casar-se, este moço deveria dar para o pai da moça, como dote, de 1 a 10 vacas. Se a moça fosse bem dotada de boa aparência, bonita, atraente, quem sabe o moço deveria dar 8, 9, 10 vacas. Se a moça fosse destituída de beleza, de atração, não sei o quê, daria 1 vaca, 2, 3. E havia ali na região, na ilha, um moço bonitão. E entre as moças havia uma feinha, coitadinha, não é? Sem grandes virtudes de beleza, de aparência exterior, que nós olhamos para a aparência exterior e faz bem também, não é? Ninguém quer viver ao lado de um bucho. Mas havia aquela moça, e um belo dia os colegas souberam que aquele amigo estava planejando casar-se com aquela moça. E eles ficaram surpresos. Quando souberam, o amigo havia casado e saiu para a lua de mel com a moça. Quando ele voltou, os amigos procuraram a ele e diziam, olha, desculpe, mas nós estamos surpresos e queremos perguntar a você, o que levou você a casar com a fulana? Pois nós sabemos que ela não tem aquela atração de beleza. O que levou você a casar e a dar? No caso, eu não contei direitinho. Ele deu 8 vacas. Isso é que foi a surpresa. Porque 8 vacas por alguém, como dote de alguém que não tem beleza, então aí foi isso que surpreendeu os amigos. Então, quando ele voltou, os amigos que pediam para ele, mas o que levou você a dar 8 vacas? E a resposta dele foi, eu queria que ela soubesse o valor que ela tem para mim. Eu queria que ela soubesse o valor que ela tem para mim. Porque se ela sabe o valor, então o valor vai levá-la a sentir-se especial, a sentir-se valorizada, a buscar transformar-se, a buscar, quem sabe, ajudar na sua aparência, tornar-se mais linda. Chamava a atenção de todos agora, depois de algum tempo, como aquela moça transformou-se, aquela mulher agora. Uma mulher atraente, uma mulher bem vestida, uma mulher que sabia trajar-se combinando as coisas, uma mulher verdadeiramente digna de imitação das outras. Aquela moça transformou-se. Por quê? Porque ela entendeu o valor que ela tinha para ele. Ele deu 8 vacas. Nossa! Então, quando eu me olho no espelho, tudo bem, mas eu tenho 8 vacas como dote. E o seu cônjuge, será que ele entende que
ele tem valor para você. O seu cônjuge, ele se sente orgulhoso do valor que você dá a ele. O irmão põe lá, mantendo o casamento. Foi falha minha, não é? Eu não pedi para os colaboradores lá. Mantendo o casamento. E aí temos as frases que nós estamos falando também. God is good. All the time. Deus é bom. Como Deus é bom. Misericordioso. Ele cuida de você. Deus maravilhoso. Nós estávamos aqui estudando o Salmo 139, não é? Deus é bom e Ele me conhece. Mas o pastor Amin Rodor colocou esta outra frase: para um ser limitado, amor ilimitado. E este ser limitado sou eu e é você. E eu espero que você tenha compaixão, tenha misericórdia de mim. Que você não seja rude comigo. Finalmente nós estamos casados, eu e a minha mulher, há 52 anos, não é? E outros há menos tempo, e não sei se tem alguém há mais tempo, não é? Que você me trate com a dignidade que eu gostaria. É amor. Um ser limitado merece este amor, não é? Mas olha aqui, ó. Não é? Aquela moça, cujo moço deu como dote ao pai dela 8 vacas, ela se sentiu valorizada. E agora ela passou a não se conformar com a aparência que ela tinha, com as maneiras que ela tinha, e pela graça e influência, não é, da mensagem que agora ela sentia que veio do dote lá para o pai dela, 8 vacas, isso exerceu uma influência e ela foi se transformando. Não vos conformeis, cônjuges queridos, não nos conformemos com aquilo que foi o meu aprendizado, a minha vivência. Eu sempre fui assim. Quando me casei, você já sabia, você já me conhecia. Não nos conformemos. Por quê? Deus quer, cada dia, ir nos transformando. Não vos conformeis. Eu gosto dessa expressão. Eu gosto dessa mensagem. Ela mexe comigo. Não vos conformeis. Como é bom estar ao lado de alguém que não se conforma. Ele já é brilhante, já está no 5º degrau, mas ele está sempre com a disposição e a motivação de ir mais, mais um degrau, mais isso. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Se você é um marido bom, continue com este pensamento alimentando para que você seja melhor. Se você é aquela esposa ideal que o seu marido se encanta ao estar ao seu lado, continue para que a alegria seja completa. Olha o que nós vemos aí neste pensamento lá de Deus. Está numa apostila, nesses seminários que às vezes chegam às nossas mãos, e esse pensamento me chamou a atenção. Não na justificação, o pecador recebe do Espírito Santo o poder para viver vida santa. Não vos conformeis. Você recebe uma dotação. Jesus prometeu: eu vou enviar um outro para estar com você. E se você não se conformar, esse outro vai operar uma transformação. E você vai melhorando cada dia. Outro dia eu estava num consultório médico. Minha esposa estava lá em procedimentos de consulta. Enquanto eu estava ali tinha umas revistas, e eu comecei a folhear. E vi numa das revistas uma entrevista com um ator. Um ator que perguntavam para ele a respeito de como ele chegou a 25 anos de casamento com a mesma mulher. Como foi? E ele dizia assim: muito
diálogo. Um ator, não é? Muito diálogo. Ele dizia, ceder aqui, ceder ali. Ele dizia, somos pessoas diferentes. E eu fui anotando, porque na realidade esse ator está informando aquilo que nós cremos que deve acontecer, agradando um ao outro, ele dizia. São frases que eu fui colocando. E ele dizia, temos que regar cada dia essa da filosofia que nós temos como filhos de Deus. Contribuir para que as coisas aconteçam. E nós temos que, como casais, planejar juntos. E eu gosto de uma frase do pastor Alexandre Bullion. Olha o que o Bullion disse. Pastor Bullion, olha lá. Na batalha da vida, ganha sempre quem sabe? Eu perder para minha mulher? Eu perder para o meu marido? Estou cansado de sempre ouvir sim, senhor, sim, senhora, e não sei o que lá, não é? Mas o pastor Bullion dizia e eu anotei. Eu gosto dessas frases de efeito que elas vão mexendo com a gente. Na batalha da vida, ganha sempre. Você é sempre vitorioso se você sabe perder. Porque depois a pessoa, quem sabe, vai refletir e o Divino Espírito Santo vai dizer assim, nossa, você foi rude. Você viu como você foi mal educado? Como você foi mal educado? Lembra como é que estava a sua voz? Demonstrando sua ira, seu inconformismo. Na batalha da vida, ganha sempre quem sabe perder. Hein? Por isso, nós devemos juntos buscarmos o sustento, não é um ganhar e o outro gastar assim. A moda, não sei o que lá, Miguelão, como diz na gíria, né? Não, temos que... há cônjuges ou há casais cuja esposa é uma verdadeira financista. A esposa é cuidadosa para não gastar. Ela busca, quem sabe, nos mercados, produtos mais acessíveis em termos de preços. Os cônjuges precisam juntos buscar o crescimento e o entendimento. E viver juntos uma vida social. Eu já mencionei há pouco que ontem nós fomos aí para uma pizzaria aí na Amazonas. Foi gostoso nós estarmos juntos, não é? Viver uma vida social, os cônjuges, tirando férias juntos, fazendo uma viagem juntos. Quem sabe uma viagem do centro da cidade até a periferia, ou vice-versa, lá do bairro até o centro da cidade, não é? Para ir lá numa lanchonete, tomar juntos um sorvete. A vida social juntos. Eu estava, em 2014, em Porto Alegre, junto com a minha esposa, e nós fomos lá para estar junto nos últimos dias de vida de um irmão meu, que levou uma vida muito errada, muito mais novo do que eu, e agora a morte estava dizendo para ele, eu cheguei, estou chegando. Então a gente foi para Porto Alegre e estava lá. E lá eu tenho um casal, um sobrinho, ele tem menos de 30 anos. E estava ele e a esposa dele um dia, e eu com minha esposa andando para lá e para cá, de mãos dadas, e a minha sobrinha disse para o meu sobrinho, disse, olha, quando nós ficarmos idosos, eu quero andar contigo assim como o tio e a tia estão andando, de mãos dadas. Depois ele me contou, não é? Eu gostei de pensar, aquilo que você faz, você não está falando para mostrar esse ou para aquele, mas os outros estão vendo. Eu quero que assim aconteça. O pastor Siegfried Kimpel foi uma autoridade da igreja, o pastor Kimpel. Foi professor na área de teologia. Logo que eu me casei com a Olinda, e nós ainda estávamos estudando, foi entre o segundo e o terceiro ano de teologia. Quando eu estava para começar o segundo ano de teologia, a gente se casou. Morava numa casinha bem pequenina, mas cabia os dois. O banheiro era fora da casa, ainda comunitário. Tinha uma outra família ao lado e usava o mesmo banheiro. As coisas mudam, né? Hoje é tudo diferente.
Tudo diferente. Mas você começa com os caixotinhos, não tinha isso em casa, não tinha aquilo, mas eu tinha aquela pessoa que eu escolhi, que está ali, a Olinda. E ela tinha um bonitão. O marido dela era bonitão, não, ainda não é? Mas na faixa etária que ele está agora. Claro, Mas o pastor Siegfried Kimpel, uma ocasião, agora casados, estava chovendo, um guarda-chuva só, porque a gente era meio pobre ainda, né? Um guarda-chuva só, mas que nada, é porque a gente gosta de estar bem abraçadinho, debaixo do guarda-chuva para não se molhar. E o pastor Siegfried Kimpel, olhando, ele era muito brincalhão, ele dizia assim, daqui 20 anos, a Olinda vai estar andando lá atrás, com o filho nos braços, sacola no outro braço, e o Vandir lá na frente, sozinho. Né? Pastor Siegfried Kimpel. Não, gente, o casal, é para estar junto, é para andar junto, um ao lado do outro, um ajudando o outro, um dando ao outro aquela força, aquela energia que nós sabemos que vem de ou de alguém que ama, de alguém que quer bem. Mas há um outro item para manter o casamento que deve ser levado em consideração. E eu chamo a atenção de vocês para esse item. É o item do perdão. Perdão. O construtor de Brasília, ou idealizador e construtor, o ex-presidente já falecido Juscelino Kubitschek de Oliveira, ele dizia, um grande governo se faz perdoando. Nunca esqueci da frase. Um grande governo se faz perdoando. Olha que lindo pensamento de um homem que era cristão. Entendo que sim. Mas era o presidente da República. Um grande governo se faz perdoando. E lá em casa? Como é que nós agimos na administração ali da casa, como cônjuges? Nós nos perdoamos? Eu tenho conhecimento de muitos casais, e eu poderia mencionar aqui 3, 4 casais, mas eu tenho 2 especificamente que já estão juntos ou já são casados há mais de 50 anos. E os 2, o homem adulterou com uma outra pessoa. O homem adulterou, era meu amigo, conhecido. Ele adulterou com uma outra pessoa e a esposa dele perdoou a ele. As esposas são especiais. Eu não conheço facilmente um homem que perdoe se a esposa foi infiel. Mas conheço muitos casos de esposas que perdoaram aos homens. E não porque elas eram dependentes financeiramente. Eu conheço casos de esposas que elas tinham, quem sabe, os maiores recursos de entradas salariais, e que o marido adulterou, e ela perdoou a ele. Perdão. Só os grandes perdoam, viu? Só os grandes perdoam, as grandes personalidades, os grandes cristãos, só estes que perdoam. Lá em Joinville tem uma senhora, ela tem um hotelzinho, humildezinho o hotel dela, bem próximo da rodoviária de Joinville, a irmã Edith. A irmã Edith é uma pessoa que eu visito muito lá em Joinville. E ela cobra, o pastor Vandir não aparece mais aqui, onde é que está o pastor Vandir? E nós estávamos lá uma ocasião na casa dela, e ela contava a história de uma avó, ou da avó dela. A avó dela tinha uma das filhas, que era tia da irmã Edith, e o marido dessa filha adulterou. O marido desta filha adulterou. E agora, depois de ter caído em si, e agora ter e contemplar o erro dele, ele arrependeu-se. E agora pedia para voltar com a esposa. E ela dizia, não.
escreveu uma carta, pedindo misericórdia, pedindo perdão. E ela dizia não. E a mãe dela dizia, perdoa. Ela dizia, não, ele me enganou, ele foi infiel comigo. Não, e a mãe dizia, perdoa, filha. E a filha insistia e dizia, a irmã Edith, que finalmente a mãe dizia assim, filha, se você não perdoa, você não é de Deus. Filha, você tem que perdoar. Não, mãe, não vou perdoar, não. Mas aí a irmã Edith dizia para que a mãe da moça, da senhora lá que não queria perdoar o marido, a mãe dela dizia assim, então você vai poder fazer a oração que Jesus nos ensinou só pela metade. Porque quando chegar naquela parte, perdoa-nos como eu perdoo, você não vai poder falar. Se você não perdoa. Sabe, eu gostei desta história que a irmã Edith me contava. Porque eu já mencionei, perdoar é divino. Perdoar é um ato de grandeza. Não é um ato de humilhação. Então os cônjuges necessitam exercer esta característica tão especial que só os cristãos verdadeiros se apossam dela e têm esta característica em seu viver, perdoar. Perdoar. Aí, diz que num casamento, que estavam comemorando 50 anos de casados, e aí perguntavam para o esposo, já encanecido pelos 50 anos, quem sabe 70 de idade ou mais, qual a razão? E ele dizia, olha, no dia do meu casamento eu estava muito nervoso. E o meu sogro, ele chegou e deu um pacotinho para mim. E eu abri aquele pacotinho, entendendo que era um presente ali de casamento, e era um relógio. E no mostrador do relógio estava uma frase dizendo o seguinte, diga todos os dias palavras carinhosas para ela. E meu sogro deu aquele conselho, diga todos os dias. Isso me ajudou para chegar aos 50 anos de casado, feliz com aquela que eu escolhi para com ela viver os dias da vida. Diga cada dia palavras de carinho para ela. Notem, os cônjuges são diferentes. São diferentes os cônjuges. Vamos ver se lá... é a frase do grande Juscelino Kubitschek, um grande governo se faz perdoando. Mas aí está. Para que você e eu lembremos-nos. Os cônjuges são diferentes. O homem é diferente da mulher. A mulher é diferente do homem. Ontem eu já dizia que nós deveríamos nos conhecer mais. Como o homem reage, como a mulher reage, os homens desejam ouvir palavras de apreciação. Tu és o mais forte, a mulher diria para ele. Tu és o mais capaz. Nossa, tu és o mais inteligente. Tu és o mais sexy. Isso deixa ele apaixonado. Ele não vai pensar noutra mulher. Essa minha mulher, olha como ela me trata bem, o mais forte. Ele deseja ouvir isto. Por sua vez, olha lá como diz, a mulher deseja ouvir palavras que expressem sentimentos. Te amo, minha gatinha. Sentimentos. Não viverei feliz sem você. Você é o meu docinho. Eu te escolhi. E por aí vai. Ela não pensará noutro. Mas sabe, nós precisamos saber, o homem, ele se sente feliz se você elogia e diz que ele é. A mulher, a natureza dela já predispõe a ela para ouvir estes galanteios e estas maneiras. Eu li uma ocasião, que os cientistas quiseram fazer experiências com 2 cachorros da mesma raça, cachorros com idades iguais,
e estes cachorros tinham lá o canil, e eles estavam no seu canil, e um deles recebia no canil o alimento e a água, mas ficava no canil. O outro recebia também alimento e água, mas era tirado do canil, passeava pelos jardins, pelo gramado, brincava com o seu dono, e corria para cá e corria para lá o outro. Depois de algum tempo, então, esses cientistas analisando viam que aquele que recebia alimento e que ficava sempre dentro do canil, e água também, mas dentro do canil, ele estava apático, com o seu pelo, quem sabe, meio ouriçado, ele estava lá triste, aparentemente doente, com uma aparência de depressivo, depressão, aquele cão que recebia tudo, mas ficava lá. O outro, que era, além de receber tudo, era convidado para sair e brincava e corria, ele estava vivo, atrativo, brincalhão, com aparência de saúde, era o outro. Então, vem a colocação seguinte, e que diz aí, o amor é indispensável, até para os animais. E para nós, cônjuges, não só casa e comida. Não só casa e comida, para que assim vivamos. O amor precisa ser expresso. Expressarmos o amor. E o amor é expresso em maneiras. Abraçar, beijar, de mãos dadas, e ir para a lanchonete, não é? Há uma mágica que une os casais e que faz com que os dois se sintam, os cônjuges, se sintam bem, se sintam felizes. E o amor precisa ser expresso de tal maneira. E há uma frase aqui que eu anotei que diz assim: minha esposa e eu sempre andamos de mãos dadas. Mas o complemento não é verdadeiro. Porque diz assim, se eu soltar, ela vai às compras. Guardemos a primeira parte, que a primeira parte é minha esposa e eu andamos sempre de mãos dadas. Mas aí, se eu soltar, ela vai às compras. Não, leve a ela aos shoppings. Leve a ela, mulher gosta de ver vitrine. 52 anos de casado, já mencionei, eu e a minha mulher. E nós vamos ao shopping, ela vê uma vitrine aqui, vê uma outra lá, e lá tem roupas femininas naquela, blusas, vestidos, ela olha tudo. E daqui a pouco vamos embora, ela não comprou nada. Também se ela for comprar, seja gentil com ela, mas para que isto aconteça, você deve dar para ela também condições financeiras, se é que ela não tem o seu salário específico, profissionalmente buscado. Se ela não buscou o seu salário, dê a ela uma mesada. E eu escutei de um pastor, hoje ele trabalha na Conferência Geral, que estando numa igreja, ele foi buscado por um membro lá, o esposo de um casamento, o homem. E este homem buscou lá o pastor, dizendo assim, olha, eu estou em litígio com a minha mulher. Litígio é força de expressão, não é? Mas eu estou vivendo uma dificuldade com a minha esposa. Ela está negando-me a possibilidade de um relacionamento íntimo. Um relacionamento, não é, sexual. Ela não permite. Aí o pastor disse, vou chamar a sua esposa então. Chamou a esposa. Irmã, diz que você está negando um relacionamento de intimidade e que você só concorda se ele pagar para você. Você estaria cobrando pedágio para isso? E ela foi falar com o pastor. E o pastor jogou nela. Irmã, diz que você só realiza ou concorda em ter um relacionamento íntimo com o seu marido se ele lhe pagar. Isso é um pedágio, irmã. É isso mesmo, pastor.
E a irmã, corajosamente, confirmava. É isso mesmo, pastor? Só concordo num relacionamento cobrando. Porque, pastor, é a única maneira de eu conseguir algum dinheirinho. Aí o pastor chamou o irmão. Disse, irmão, ela tem razão. Se ela quiser, ela que continue cobrando pedágio. Porque se você não dá um dinheirinho para irmãos, homens, a mulher tem certas necessidades que ela precisa de um dinheirinho. Eu lembro do meu avô. O meu avô fora, antes, o homem da região que tinha dinheiro. Se precisava de dinheiro, buscava lá. O irmão Valdivino Amador dos Reis. Irmão do primeiro pastor adventista do Brasil, José Amador dos Reis. O meu avô era o Valdivino. E o meu avô, depois de uma certa idade, ele dividiu ou distribuiu o patrimônio que ele tinha para os filhos, com a condição dos filhos darem para ele mensalmente uma quantia, uma mesada, como disse o Paulo aqui, uma mesada. Mas acontece que filho, né? Que nada, meu pai não precisa disso, não. Meu pai tem cama e comida, por que ele quer dinheiro? Gente, um dinheirinho no bolso ou na bolsa faz diferença. Você não quer aquilo para gastar, mas para se sentir garantido. Eu estou com um dinheirinho aqui na bolsa. Eu estou com um dinheirinho no bolso. Por isso aquele casal, por isso aquela senhora da história aí, dizendo, não, é verdade, pastor, eu cobro pedágio. Se ele quiser fazer sexo comigo, só que ele me pague. E depois ele dizia para o marido, eu disse para ela que, tá bom, pode continuar. Porque se ele não é grande o suficiente para entender de que ele precisa dar um pouquinho do salário que ele ganha para ela, para que ela tenha a condição de comprar, quem sabe, o perfume dela, alguma coisa dela, fazer as unhas dela, fazer os toaletes lá dos pés e das mãos, não é? Toaletes, pois é. Então, é verdade, não? Cuidar da aparência. Calbi Peixoto, conhecem Calbi Peixoto? Conhecem não, mas já ouviram falar, já viram na televisão, é um cantor. Esse Calbi Peixoto, ele pediu um dia ao promotor de eventos dele, como está a minha aparência? E o promotor dizia, está bem, mas por que você se preocupa com a sua aparência, dizia o promotor. Dizia Calbi Peixoto, eu devo respeitar. Isso, obrigado. É que eu já estou excedendo o horário, viu, promotor lá das coisas. Eu já estou consciente. Oi? Já é o segundo sinal. Já é o segundo sinal. Lá no colégio também dá o segundo sinal. Olha, esse é o segundo. Quando vem o terceiro, vai apagar a luz. Já é o segundo. Eu já estou concluindo também. Hein? Mas eu falava da aparência. Aparência. Temos que cuidar de nossa aparência por causa do nosso cônjuge, para encantar o nosso cônjuge. Uma aparência linda, uma aparência de limpeza, de perfumes, de um para com o outro. Não, às vezes pijamas, uns pijamas velhos, surrados, desbotados, rasgados, e quem sabe aqui, Bradesco. Lula. Eu estou dizendo que não. Aí também não, né? Faz favor, pastor Vandir. Aí mexeu conosco. Hein? Mas sabe, outro dia eu estava na casa da minha filha, e ela levantava e vinha lá para o momento, o ambiente social, a sala, né? Lá na cozinha, e eu normalmente acordo cedo, vou para lá fazer frutas e mexer com as coisas, daqui a pouco vem ela com aquela roupa de dormir dela lá, né? E daqui a pouco vem lá o meu genro também. Eu digo, gente, quando levantar já muda de roupa. Senão, daqui a pouco chega lá aquele espantalho. Os cônjuges, às vezes, se assustam a ver como o outro aparece ali
Então, saiu. Dentro do possível, tente já pentear o cabelo e estar mais apresentável. Não para os outros, gente querida. Não é para os outros. É para o seu cônjuge, que ele gosta de te ver bela, cheirosa, penteada. E ela também gosta de te ver, não com a camiseta. Não vou falar, viu, do Lula. Não vou falar. Mas ela gosta de te ver com um pijaminha bonitinho também. E aí as mulheres comprem para eles. Peçam para eles o dinheiro. Olha o teu pijama, nossa. As tuas cuecas, que vergonha essas cuecas, homem. Nossa, tão rasgada, que isso? Hein? Eu não estou falando nada que vocês não saibam, viu? Outro dia eu tinha um 752, há algum tempo aí. Eu gostava daquele sapato. Gostava, aquele era tão gostoso, porque deixa os pés... um tempo eu digo, onde é que está aquele meu par de sapato? Onde é que está? Onde é que está? Minha mulher e meus filhos, consumiram. Então, às vezes, mulheres, é interessante vocês consumirem algumas coisas dos seus maridos. Seus não, ninguém deve ter marido no plural. Não é assim a vontade de Deus. Mas, concluindo, eu quero contar para vocês uma história. É uma ilustração, uma alegoria, que diz que o ódio resolveu matar o amor, decidiu matar o amor, e para isto o ódio reuniu todos os maus sentimentos, o mau caráter, o ambicioso, o ciumento, a pobreza, a doença, todos os maus sentimentos, e ela agora dizia, olha, eu quero matar o amor. E cada um dizia, eu consigo. E saía, daqui a pouco voltava, não consegui. Estes foram acontecendo, e daqui a pouco chega um, todo trajado de preto, com um chapelão na cabeça, um chapéu escuro, e lá já chegou, eu mato o amor. E saiu. Não demorou muito, ele chegou de volta e disse, está aqui, o amor está morto. E já ia indo embora, e o ódio dizia assim, momento, para aí, mas quem é você? Quem é você? Eu sou a rotina. A rotina mata o amor. Eu morava em Uberlândia, e o dono da casa que eu morava, ele dizia assim para mim, um senhor idoso, ele dizia assim, pastor, toda mulher é nervosa. E eu digo, é isso? Mas por quê? Eu era jovem ainda, né? Mas por que toda mulher é nervosa? É a rotina, pastor. De manhã ela levanta, já está preocupada em preparar o marido para ir para o trabalho, preparar os filhos para ir para a escola, depois arrumar a casa, lavar roupa, preparar o almoço, à tarde vai, quem sabe, passar roupa, faz tudo. No outro dia, pastor, a mesma coisa, na semana seguinte a mesma coisa, no mês seguinte a mesma coisa. E por isso, pastor, toda mulher é nervosa. E aí eu pensava, sabe, até certo ponto ele tem razão. Ninguém gosta da rotina. A rotina machuca, a rotina cansa, a mesma coisa, a mesmice. E o meu marido não me convida para ir lá na lanchonete. Mesmo que eu vá só nas lojas lá, a rotina, passa dia e entra. Gente, isso mata. Tire o seu cônjuge da rotina. Tire o seu cônjuge da rotina. E notem, o amor é indispensável. Acho que eu estou atrasado com aquilo lá. Aparência, já falei sobre aparência, não é? A rotina mata. Tire. Toda mulher é nervosa, já foi também. E isso aí. 1 Coríntios 13:8. O amor jamais acaba. É Deus que diz. O amor jamais acaba. E Ogden Marsh, ele disse, olha um pensamento aí. Olha o que ele disse, saiu na Meditações. Para conservar o amor, quando estiver errado, admita-o. Quando estiver certo, fique calado. Mas nós ficamos teimando. Eu tenho certeza. Eu sei. Eu isso, eu aquilo. Não. Quando você estiver certo, fique calado. Deixa o outro falar. Deixa o outro falar. Não é? E assim as coisas chegarão a bom termo. Mas
o pastor Gilson Brito disse esta frase uma vez, numa palestra que ele fez na Igreja Central lá de Niterói, no Rio de Janeiro. E ele disse assim, no casamento, é preferível a pior tormenta do que o naufrágio. Naufragou, morreu. É preferível a pior tormenta. Tem tormenta no casamento? Tem, sim. Tem desavenço no casamento? Tem, sim. Mas nada que não possa ser resolvido, entendido, não é? Acertado e perdoado. Perdoado. Eu gostaria de, neste momento, pedir aos casais que aqui estão presentes, eu entendo que os casais que estão aqui, os casais que viessem aqui, vamos formar aqui, todos os casais que estão presentes. Vem cá, minha cônjuge, minha esposa. Todos os casais venham para estar aqui. Neste momento, nós vamos pedir... Aliás, eu gostaria de... venham estar aqui os casais. Pode ficar aqui embaixo. Fica aqui embaixo, para que... olha, tem bastante. Tem bastante casal. Muito bem, muito lindo. Se alguém... Olha, se algum casal que aqui está arrependido e quer desistir, agora é o momento. Agora seria o momento, porque nós vamos processar, junto com vocês, um voto de compromisso, de renovação do convite que eu fiz há algum tempo atrás à minha esposa para casar com ela, e agora passaram já, no meu caso e ela, 52 anos, e nós estamos, junto com vocês, renovando diante de Deus, o nosso compromisso de fidelidade, de amor, de companheirismo, de aceitação, de perdão, de esquecer o passado. Faz favor de esquecer. As coisas ruins, só lembra as coisas boas. Não é? E então a gente vai ler aqui para os homens, os votos, e vem cá, minha apoio. Depois ela vai ler para as mulheres. Mas eu gostaria de sugerir o seguinte. Se não desejam, desista. Pode largar as mãos delas e sair. É força de expressão, claro que tudo está bem. Mas eu vou falar, então os homens repitam a frase. Eu falarei frases curtas. E a primeira é: te escolhi, amo. Espera aí. Te escolhi como esposa, companheira e amiga. Esta é a frase. Te escolhi como esposa, companheira e amiga. Repitam, por favor. Te escolhi como esposa, companheira e amiga. A frase seguinte é: te agradeço o respeito e a compreensão que tens para comigo. Te agradeço o respeito e a compreensão que tens para comigo. A seguinte é: hoje, renovo meu desejo de amar-te e continuar sendo teu esposo. Muito bem. Ao teu lado, desejo enfrentar os vendavais da vida.
e juntos desfrutar as alegrias e realizações que a vida, pela graça de Deus, nos proporciona. Confie, com Deus cumprirei o que falei. Agora minha esposa vai. Então, falar eu vou falar frases mais curtas. Escolhi você como esposo, amigo e companheiro. Agradeço a compreensão, a paciência e o carinho para comigo. Renovo meu desejo de continuar amando-te e respeitando-te. Contigo desejo continuar desfrutando os momentos felizes da vida, pois te amo muito. Pela graça de Deus, cumprirei o que disse. Amém. E então notem, visto que vocês, homens e mulheres, confirmam e confirmaram em voz alta o desejo de manter vossa união matrimonial como ministro do Evangelho de Deus, declaro renovados os votos de felicidade que vocês cumpriram e que disseram de estarem um ao lado do outro. Que Deus confirme este desejo de cada um dos que aqui estamos. E que nós possamos juntos esquecer, como já disse, as coisas ruins, mas continuar ao lado desta e deste que, pela graça de Deus, você escolheu há alguns anos atrás e que, pela misericórdia e os méritos de Cristo Jesus, vocês, com os filhos, estarão no lar celestial. Nós gostaríamos de fazer uma oração com este grupo aqui. Não? Vamos curvar nossa fronte. Senhor, aqui estamos como casal. Temos vivido anos um ao lado do outro. No passado, a gente, motivado pelo Teu Espírito, escolheu nossa companheira, nosso companheiro para vivermos juntos e palmilharmos juntos a jornada da vida. Obrigado pela compreensão, pelo perdão, pela paciência, pelo amor, e que Teu Santo Espírito continue fazendo de nós verdadeiros cônjuges que agem em harmonia com a Tua vontade. Que Tu prepares a nós para recebermos de Tuas mãos a coroa da vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Pode abraçar, beijar, não é? Fazer tudo que você tem direito, e Deus vai continuar preparando a você e a mim para o reino dos céus. Obrigado, podemos nos assentar e nós vamos concluir. O programa já está na tela, porque Deus quer levar você para os céus. Todos nós. E agora nós vamos ouvir e vamos, se possível, apagar estas luzes aqui, para que fique bem nítida a mensagem de Deus sobre Jerusalém. É a tua cidade, é a cidade para nós casais. Esta é a mensagem que Deus quer que você guarde. Deus vai levar você e vai levar a mim para a cidade celestial. Vamos ver esta mensagem linda, 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 linda.